Tem pessoas que Deus levantou na terra que são pessoas de segredo com Deus. Quanto a isso, não tem dúvida. Depois da partida da bispa Keila, algumas de suas mensagens acabam sendo circuladas nas redes sociais, fazendo um papel de auxiliadora. Quase não víamos mensagens poderosas da bispa. Nesse vídeo você vai ver uma mensagem que Keila deixou antes de partir. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. Conhecida como Bispa Keila, esposa de Samuel Ferreira da Adebras Madureira, acabou deixando esse plano espiritual. Mas antes mesmo de partir, ela deixou uma mensagem poderosa que está circulando nas redes sociais. Confira. 2 textos que eu gosto muito. Quando Paulo chega numa determinada localização, vem uma moça andando atrás dele. E ela vem. É um homem de Deus. É um homem de Deus. É isso. É aquilo. Isso foi um dia. Foi 2. Até que o Espírito de Deus deu discernimento a Paulo. Porque aquilo começou a incomodar. Deixa eu te dar uma palavra aqui. A bênção de Deus não incomoda ninguém. A bênção de Deus não acrescenta dor. Se alguma situação você está vivendo que te causou aquele incômodo no coração, pode colocar na mão de Deus, porque não tem coisa errada aí. Porque aquela aflição, como é que a bênção de Deus traz aflição? O trabalho te traz responsabilidade, mas não aflição. A gente precisa ter discernimento. Paulo vai olhar uma hora e vai dizer o seguinte: está cheia de demônio. E a Bíblia diz que quando ele foi e expulsou, ele vai para a cadeia, porque ela era escrava de um homem influente. Um outro texto que eu gosto, ele é mais simples. Cuidado com o elogio demais, tá? Não, porque você é a última bolacha do pacote. Não acredita, ele tem um outro pacote ali do lado. E a bolacha é recheada ainda. Mas eu vou ser bem clara aqui. Pedro pega e tem um surto de declarar amor para Jesus. E Jesus só está olhando. Uma hora Jesus olha para ele, eu imagino Pedro com tanta vergonha. Toda vez que eu leio esse texto, eu tenho vergonha por Pedro. Porque ele vem empolgado. Tem irmão que é empolgado, né? Tem um povo muito motivado na igreja. Aí Pedro vem. Não, porque o Senhor... Jesus só olha para trás de mim, Satanás. Nem todo mundo que te elogia é bênção. Nem tudo aquilo que te promove é de Deus. Nem toda porta que está aberta é para você passar. Tem porta que está aberta, mas não foi Deus que abriu, então desvia dela. Nem todo mundo você tem que ficar seguindo naquele seu Instagram, ou sei lá eu que rede social, que está na moda agora. E aqui eu vou terminar. Eu sei que essa vai ser difícil, mas o Espírito de Deus me mandou falar isso daqui. Não pensa você que porque você ora e Deus fala com muita gente. Mas tem gente que se autodenomina líder de um pequeno grupo. E a gente já viu muita coisa nessa vida. Eu não vou falar algumas biografias, inclusive porque são públicas, até para me mexer muito com em quem talvez se encaixe isso. Mas muita gente se promovendo como mulher de Deus, homem de Deus, porque ali Deus fala. E o povo deixa de seguir a palavra, porque essa pessoa, sabe como é que ela te manipula? Com frases de efeito daqui, ó. Como ela tem facilidade, então ela vai te manipulando. E aí você vai se sentindo um verdadeiro ninguém. Você fala, eu não sou ninguém nesse reino. Quem sou eu?
Aí tudo que acontece na tua vida, você corre, vai lá e fala. Pelo amor de Deus, ora, porque a vida... Tem pessoas que Deus levantou na terra, que são pessoas de segredo com Deus. Quanto a isso, não tem dúvida. Mas as pessoas que eu conheço na terra, que foram levantadas para ser pessoas de segredo e para auxiliar os santos, essas pessoas, número 1, não tem palavra de Deus para você todo dia nem toda hora. Quando está tudo despencando, ela diz, você pensa, não, agora ela vai me dar uma palavra que vai me ressuscitar. Ela diz, minha filha, vamos orar, né? A palavra-chave, vamos orar, né? Ou seja, pensa que eu vou estender a mão e eis que te digo. Vamos orar. Porque o Espírito Santo já falou com ela que eu estou pendurada nela na oração. Eu mesmo não estou orando. Mas tem pessoas que já se promovem. E aqui fica um alerta para você. Essa caminhada ela é curta. Ela dura muito pouco. E talvez se você não deu o crédito que essa palavra precisa que você dê, ainda por cima, ainda você sai envergonhado. Porque não existe quem Deus ama mais ou quem Deus ama menos, quem Deus usa mais ou usa menos, não. Não é porque você está com o microfone na mão e alguém não tem acesso a ele, você é menos usada, Deus te revela menos. Não, nós temos que parar com isso dentro da igreja. A gente prega contra a idolatria, mas nós levantamos os nossos ídolos. Se não passar no corredor da oração, não sei de quem... Se a pessoa não te alimentar, desculpa, ela não está te alimentando, ela está te manipulando. Com texto, com aquela coisa. Quer resolver esse problema? Aprende a ler a Bíblia. Mas não, você já acorda com o celular na mão. Aí tem a demanda de casa. Quem trabalha, vai trabalhar. Isso aqui ficou por último. Aí tem o quê? Uma raposinha ali que está fazendo você se enxergar ninguém no reino. O poder que está entregue aqui a nós não está categorizado. Olha, eu entreguei para A, para B e para C. Não. Eu vos entreguei. Eu vos dei poder e autoridade. Ou seja, demônio caiu, vai lá e expulsa. Vale ressaltar também que Keila Ferreira também esteve no podcast com o pastor César Cavalcante. Lá ela falou um pouco do seu cotidiano. Falou como conheceu o esposo, o bispo Samuel Ferreira, e falou um pouquinho também da sua caminhada e ministério. Confira. Quando é que você conhece o hoje bispo Samuel, na época um jovem Samuel? Como é que foi? Nossa, foi um ano logo que eu cheguei. Foi logo de cara? Foi logo de cara. Eu cheguei e começou aquela integração na igreja, né? Aquela coisa toda. E eu sempre gostei muito de ter atividades na igreja e até para poder me reabilitar naquele lugar e me contextualizar na igreja. Então eu fui pro meio dos jovens, adolescentes, escola dominical, e conheci ele. Quem era o pastor? Meu sogro na época, meu sogro. E aí conheci ele. O Samuel estava saindo de um problema de saúde. Ele estava saindo de uma fase onde ele não podia andar. Ele teve uma tuberculose nos ossos. E ele estava na fase de reabilitação. Então ele tinha passado um tempo em cadeira de roda, aquela coisa. Então eu conheci ele... Jovem, adolescente? Jovem, bem, muito novinho. Então eu conheci ele nessa fase e foi assim... De reabilitação. Ele estava já um progresso bem grande. E ele era o tecladista da igreja, né? Do grupo de jovens. E filho do pastor. Filho do pastor e aquela coisa. Você já tinha namorado alguém? Tipo, Nunca, nem pensava. E aí foi aquele negócio, acho que foi amor à primeira vista, né? Dos dois lados. E aí mas quem veio pra cima de quem? Como que foi a história? Olha, aí foi assim, a gente tinha um congresso lá, que era um congresso que juntava todos os jovens do interior de São Paulo. Chamava Uma Dispe.
E nesse congresso, eu lembro que até a Shirley Carvalhais na época estava lá. Cantando. E eu passei num corredor e ele falou assim, você quer um sorvete? Eu falei, não, obrigado. Esse não, obrigado, assim, morrendo de medo da minha mãe tá vendo alguma coisa. Eu falei, meu Deus do céu, você tá aqui. Rolando alguma coisa. Não, vou. Qual era a sua idade, que é o importante aqui? Olha. Na nossa linha do tempo. Ainda bem, minha filha já tem mais de 24, eu posso falar, na linha do tempo. Eu tinha 13 anos. Meu Deus. Eu era muito novinha. Não recomendo isso pra ninguém, né? Mas, assim, foi aquele amor à primeira vez. Mas naquela época, o namoro era muito... Assim, a gente falava, é meu namorado. Mas esse meu namorado era falar por só falar. Conversa, exatamente. Era uma conversa, né? Não era como é hoje. Mas depois ele... Não, então, teve o sorvete, aí você falou que não. Eu falei que não. Aí ele, muito inteligente, ele é muito inteligente, isso aí não tem nem o que falar. Um dia, no fundo ali da igreja, eu fui tomar uma água, eu cantava no coral já. E ele, você pode ajeitar aqui a minha gravata? O velho golpe da gravata. Agora eu não tenho como falar não. E tive que ajeitar uma gravata vermelha de crochê, ainda lembro disso. A época da gravata de crochê. Nossa, só Jesus na causa aquilo, né? Que essa moda não volte. E foi aí que aconteceu, e a gente ficou, né? Depois o Samuel foi para os Estados Unidos, estudou, e a gente ficou nesse compromisso, as famílias já sabiam, e quando aconteceu da gente casar, a gente tinha certeza. Quanto tempo vocês namoraram? Nós namoramos aí. Ele foi embora, ele foi estudar. Eu casei com 17 para 18 anos. Mas mesmo assim muito novo. Mesmo assim muito novo. E ele casou com a ideia do meu filho, né? Ele casou com 20. Então foi muito precoce tudo. Na época, por exemplo, quando vocês se casaram, ele era pastor? Olha, o Samuel até então, antes da gente se casar, o nosso projeto era um projeto para ir para os Estados Unidos e fazer missões lá. Como ele já era intérprete, ele já tinha... ele já trabalhava com alguns pastores lá, em alguns ministérios. Então, o projeto inicial era casar e ir embora. Só que nesse meio tempo, o meu sogro foi tomar posse na igreja de Madureira. Então, Campinas acabou ficando com o primeiro vice, mas assim, precisava de um apoio. E foi aonde Deus fez uma invertida em tudo e nós começamos a pastorear a igreja. Eu comecei a entender, porque nós não tínhamos ainda casado, e ele já começou a trabalhar como co-pastor da igreja. Campinas. Deus começou a me fazer entender que o plano talvez não seria ir embora como a gente conversava. E as coisas aconteceram assim. Nós ficamos lá. Vocês eram acho que em 2000. 2001 e 2002. Nós ficamos, acho que uns mais de 10, 12 anos lá. Em Campinas. Como presidente de Campinas. Como presidente de Campinas. E mais um tempo que nós pastoreamos lá como auxiliares. São épocas diferentes, né? Porque, por exemplo, hoje a senhora tem o título de bispa. Hoje as mulheres compartilham lá, sentam junto com o marido e tal. Mas a senhora é dessa transição, né? Como é que é isso? Porque, por exemplo, não podia usar como é que era a igreja da sua juventude e como é que foi essa transição? Olha, eu acho que eu sou uma sobrevivente da Assembleia de Deus. Só quem é assembleando pode falar, né? Porque realmente a coisa era muito pesada. Tipo, não podia ter televisão. Não, eu sou dessa época. Minha mãe, quando a gente morava no Rio, a minha mãe, ela foi uma grande mãe. Porque como ela foi muito disciplinada, com a cor de vestido, penteado de cabelo, umas coisas absurdas, ela um pouco cercou a nossa criação. Então o que ela fazia? Quando foi a questão da televisão, ela, em concordância com meu pai, olha, vamos comprar uma televisão, que essas meninas vão começar a sair daqui de casa para ver televisão na casa do amigo. Então a gente vai comprar. Quando chegava meu avô, um tio lá, colocava aquela televisão dentro do armário. Então a gente sabia que aqueles dias escondia. Então eu passei por isso. Maquiagem, brinco, cortar o cabelo. Cortar o cabelo. Eu acho que o Samuel se apaixonou por mim por causa do cabelo. Porque em Campinas as meninas todas tinham um cabelo muito grande. E eu já vim do Rio de Janeiro com o cabelo mais cortado. Cabelo ajeitado então, já. Eu acho que o grande negócio ali foi que ele olhou e falou assim, nossa, a menina tem um cabelo da hora. Eu acho que o cabelo ajudou bastante, cooperou. Não tem essa proibição na Bíblia de nunca poder cortar o cabelo, de se pentear, maquiagem, essas coisas. Quando que a senhora assistiu isso pelo lado de dentro, né? Como que é você sair do nada pode para esse momento onde a mulher... porque assim, sobra mais pra mulher, né? O jeito antigo
Só mulher não podia Só um monte mulher de não coisa. podia um monte de coisa. Entendeu? Sim. Então não podia depilar a perna, não podia não sei o quê, não podia cortar o cabelo, dava banco. Dava banco, você deve ter visto gente pegar banco por conta disso. Sim. Quando que isso começou a mudar? Opinião? O meu sogro, na época, ele era pastor de Campinas, ele tinha uma tolerância muito grande com os jovens. Então, ele não usava o culto de doutrina. Ele já chamava aquilo como culto de ensinamento. Então, ele só pregava a Bíblia. Ele não pregava sobre usos e costumes. Então, ele respeitava quem era radical, mas ele dava um jeito de proteger os jovens. Não ficava perseguindo. Não deixava ninguém perseguir. E sempre falava pra gente o seguinte: olha, vocês têm que ter um limite. Tem que ter um limite. Então tudo era muito conversado. E quando nós pastoreamos, que quebrou mesmo os paradigmas, a minha responsabilidade com outras pastoras, né, com outras pessoas, até as mais velhas, em especial elas, foi do quê? Poxa, a gente agora conseguiu, tá liberado, mas como é que vai ser essa transição? Aí nós entendemos o quê? Vamos fazer isso com a maior moderação possível. Porque também não adianta mudar do dia para fazer isso com muita paciência e conscientizar o seguinte: vamos respeitar quem não quer usar, mas quem também não quer usar, respeite quem quer usar. E tipo quem brinco, por exemplo. E quem quer usar um brinco, gente, por favor, né? Não vai chegar com um bambolê na orelha. Por favor, vamos devagar, né? Tem tempo e tem hora. A questão da calça comprida mesmo. Você vai para um culto, ok, mas, por exemplo, eu acho que não combina. Eu dirigi um congresso de mulheres de calça comprida na Assembleia de Deus. Você nunca fez isso? Num congresso, não. Nos cultos, muitas vezes eu vou, mas quando eu tenho para dirigir, para ministrar, eu tenho dificuldade. Parece que tem assim aquela questão da sobriedade ministerial mesmo. Não, pera lá. O exemplo, tal. O exemplo. Tem umas vigas, né, na igreja que acho que a gente não pode. Agora vocês apanharam nesse sentido, porque não sei, a meu ver, a Madureira é na vanguarda disso aí, né? Misericórdia. Você pega outras igrejas, Assembleia de Deus, tipo assim, até hoje não bate palma, ou não pode usar, a mulher não pode usar ou maquiagem ou brinco e tal. Sofreram um pouco? Muito. Samuel, então, misericórdia. Muito, muito, muito. Demais. Eu pregava muito fora, né? Tinha agenda, tudo, e quando eu chegava nos lugares eu evitava, até porque eu não sabia o que eu ia encontrar ali, mesmo sendo do Ministério de Madureira. E eu tive problema com a minha idade. Às vezes quem ia me buscar no aeroporto estava esperando aquela preletora de coque. Chegaram uma novinha. Chegava lá, não, mas é você que vai pregar? Eu falei, Ah, tá bom. Assim, aí já é outro tratamento. Sabe, era outro tratamento, era uma coisa bem... Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.